pessoal, eu sou a Duda. E eu sou a Pamela. E tá começando mais um episódio do Pode Isso, o podcast da FC SAC. E aqui você tem voz. Se tem alguma dúvida, manda pra gente. Professores, coordenadores e convidados especiais estarão aqui para te responder, além de te ajudar a conhecer e entender melhor o mundo acadêmico. E para o nosso segundo episódio, convidamos o diretor da FC SAC, Celso Meneghetti. Oi, Celso, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio. Obrigado. E para dar início, né, ao nosso episódio, a gente tem algumas perguntas sobre o Volta às Aulas. Ok. Então, assim, para recapitular e contextualizar, o que você achou do último ano? Desse ano de 2023? Em relação ao que, exatamente? Em relação ao desempenho dos alunos e as atividades que a Univap promoveu para a integração. Eu acho que a gente ficou dentro de um patamar satisfatório, vamos dizer assim. Em relação aos alunos, a gente sempre procura observar mais a surpresa positiva, né? Então, a gente tem uma gama de alunos que você percebe que respondem, né, às atividades, aos exercícios, né, à participação. Então, é bem positivo nesse aspecto. O que a gente andou fazendo de interessante agora, assim, a gente fez uma reformulação nos Wi-Fi do prédio para ver se melhora não a velocidade da internet, mas a conectividade, que era um problema que a gente tem, né? Não diria um problema, mas pode melhorar. A gente adquiriu alguns equipamentos, algumas coisas para o curso de moda, por exemplo, né? Manequins, linha para costura, né? Algumas coisas assim. E o próximo objetivo agora para 24, e se não der 24, 25, é a troca dos laboratórios de informática para computadores mais atualizados, né? Ainda que a gente fez upgrade em todos eles para responder satisfatoriamente, mas a vida útil desse upgrade daqui a pouco já entra em colapso também. Então, acho que para o ano que vem, o 25, a gente faz a troca dos computadores. Será já na gestão de um outro diretor, né? Ou diretora, não sei. Legal. E quais dicas você vai dar para os alunos que vão chegar aí, os calouros que vão vir para aproveitar tudo isso que você falou no ano de 2024? Geralmente no começo do ano a gente tem aí chama de Integra, né? Integra FC SAC, que é uma recepção que a gente faz aos alunos novos, né? Para explicar o que é uma vida universitária. Alguns já vêm transferidos de outras faculdades, alguns já estão fazendo a segunda graduação, né? Então já tem uma experiência. Mas para quem é novato, saiu do colégio no final do ano, né? Então é um choque muito grande, né? Porque muda muito a relação de aluno com aluno, a relação de aluno com professor, né? Então a gente faz uma semana de integração para que a gente possa ambientar esse aluno para que ele possa se adaptar o mais rápido possível ao universo universitário, vamos dizer assim, né? Certo. E como vai ser a divisão, né? Se vai ter alguma mudança entre as disciplinas práticas e as teóricas? Como que vocês pensam nisso? Depende do semestre, depende do desempenho mesmo da turma? Como que vocês fazem essa divisão entre teórica e... Não, a divisão das disciplinas, na realidade, elas estão dispostas do que a gente chama de seriação, né? Então, cada semestre já está programado, salvo alguma necessidade, muito como foi o caso da pandemia, né? Então, mas em via de regra, normalmente, o aluno a gente já fez todos os 8 semestres do curso, né? No caso vocês são jornalismo, não é isso? Então, nós já sabemos quais são as disciplinas do primeiro semestre, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo e do oitavo. Quando você constrói esse currículo, você já faz o equilíbrio, tá? Da necessidade, assim, o pré-conhecimento que você tem que ter. Então, começa ali com as teorias, começa com um pouco de conteúdo do curso, vai para o segundo semestre, você tem que agregar aquele conteúdo naquelas disciplinas, então ele já está escalonado até o oitavo semestre. Então, a gente não faz mudança, né, nesse processo. Como eu disse, salvo lá no caso da pandemia, que a gente teve que fazer algumas mudanças, mas por um episódio totalmente fora da curva, né, vamos dizer assim. Mas nós já temos. Então, a busca realmente é por um equilíbrio, mas desde que haja uma continuidade do aprendizado. Não adianta eu colocar uma disciplina muito prática no primeiro ano. Vou dar um exemplo aqui. Radiojornalismo. O cara entrou na primeira aula dele, radiojornalismo. Ele não sabe fazer um texto. Ele não sabe ainda o processo comunicacional, né, que vocês estão trabalhando isso. Ele não sabe ainda
as teorias de jornalismo, né? Então ele não tem nenhum conhecimento teórico ainda para chegar aqui no estúdio e começar a falar. Então, aí primeiro ele vai aprender um pouco disso, depois ele vem aqui, aí começa então um trabalho. Então, existe aí uma relação, né, de pré-aprendizagem para dar o passo seguinte nas disciplinas. É muito legal você responder isso, tipo, esclarecer isso pra gente mesmo, porque é muito legal a gente entender como os cursos funcionam, como é que a universidade prepara tudo isso pra gente, para que a gente consiga ter uma formação legal, pra gente conseguir entrar no mercado de trabalho. E já puxando para esse gancho do mercado de trabalho, Celso, a Duda, no caso, já está inserida também, né? Eu também, graças a Deus. Mas uma dúvida que estava muito forte na minha cabeça é qual é a hora de procurar um estágio? Porque a gente sabe, às vezes o mercado de trabalho é muito diferente, assim, do que a gente aprende na universidade, e não tem como fugir muito disso, porque a gente está ali, por exemplo, na pressão do dia a dia de dar uma pauta, ou, enfim, na rotina do ambiente de trabalho mesmo. E para você, qual que é o momento certo do aluno que vai entrar agora, assim, que está entrando nesse meio acadêmico? Qual dica você dá para ele do momento certo de procurar um estágio? Olha, assim, eu vou responder com duas vertentes essa pergunta, né? Primeiro é o seguinte, a gente não pode fechar os olhos de que alguns alunos, né, eles precisam do estágio para contribuir no orçamento familiar para o pagamento, no caso da mensalidade, ou outras despesas que eles têm. Então, olhando por esse aspecto, não tem hora para procurar o estágio. Entrou na faculdade, é universitário, procura um estágio, tá? A outra vertente é o seguinte, tudo depende do que o contratante, né, do que a empresa que oferece o estágio, ela quer do aluno. Porque, às vezes, qual é a coisa importante? Qual é o conhecimento que você quer do aluno? Porque, às vezes, tem uma vaga para um estágio onde vai exigir um pouco, por exemplo, sei lá, de técnicas jornalísticas, né? O cara que vai entrar em fevereiro, ele não tem esse domínio ainda. Então, ele vai para essa empresa, mas ele vai totalmente cru. E pode não corresponder, né, à expectativa da empresa também. E pode fechar portas para ele naquela empresa, naquele momento, né? Então, quando alguém pede um estagiário, a gente pergunta qual é a função que deseja que o estagiário faça. Porque aí você direciona para aquela turma que, teoricamente, a partir do ano que ela está, das disciplinas que eles já cursaram, eles possam responder melhor à necessidade do contratante. E também o aluno fica confortável fazendo o estágio, porque se você chegar a fazer um estágio onde você não aprendeu aquilo ainda na universidade, no seu curso, você fica totalmente desconfortável e desamparado, né? Então isso é muito ruim também. Então você tem que pensar nisso daí. É claro que tem as exceções, mas as exceções, como diz aquele ditado em português, né? As exceções são as exceções, né? Via de regra, nós estamos dentro de uma curva normal, né? Então, são duas vertentes que a gente trabalha. Agora, como eu disse anteriormente, às vezes o dinheiro é importante e contribui muito para o orçamento familiar. Certo, mas foi muito importante mesmo tudo que você compartilhou, até para o pessoal que vai entrar agora. Então, eles vão ter uma noção do que aguardam eles, né, o caminho que eles vão trilhar, eles vão ter uma prévia. E pensando nisso também, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, para quem tinha dúvida, e a gente tem algumas perguntas aqui para fazer para o senhor que enviaram no nosso Instagram. A primeira foi, por que os calouros começam antes as aulas? Por quê? Porque justamente para uma semana mais para eles se integrarem, tá? Porque quando os veteranos chegam, já chegam com as aulas, né? Então, essa uma semana antes é importante para essa adaptação desses alunos. Então, eles vão entender, vão conhecer até a própria universidade, nessa recepção, esses calouros, né? A gente mostra a universidade como um todo, não só, no caso, a FCSAC, que é o nosso departamento, né? A gente mostra a engenharia, a gente mostra o secretário, a gente mostra tudo aqui, a gente mostra ali o observatório, né? Para eles terem a dimensão, né, de onde eles estão, tá? Que depois, ao longo do curso, vocês focam mais na sua faculdade, no seu departamento ali, e acaba não aproveitando, ou pelo menos tendo conhecimento do que é maior, né? Porque a Univap ela é maior que a FCSAC, então ela é gigante, né? Então, as pessoas, quando elas conhecem, elas ficam impressionadas, né? E a quantidade de linhas de conhecimento que tem aqui dentro. Tá? A gente não pode fechar o nosso mundo, né? E nós temos que ampliar nessa visão. Então, esse é o principal objetivo de começar uma semana antes. Até faz sentido porque eles se integram entre eles, né? Antes de conhecerem as outras turmas, eles podem criar laços ali
Então, foi muito legal que acabou sendo assim pra gente É verdade. também. Vocês estão indo pro Terceiro período. terceiro período. Então, Aham. vocês já integraram também com a turma no ano passado. Sim. Mas a turma que, por exemplo, entrou na pandemia, eles não fizeram a integração física aqui dentro da Univap. Eles passaram 2 anos no modelo remoto, né? E foram praticamente se conhecerem pessoalmente no 6º período, no 3º ano. Nossa, Então, ninguém esse- viu o rosto de ninguém. Você viu pelo computador, mas não é a mesma coisa, não. né? Alguns viram com máscara, aquela coisa toda. Então, imagina só, eles foram tardiamente se integrar. Isso para a gente, até em termos de ministrar conteúdo, né, de dinâmica de aula, foi até um fator de dificuldade, porque as pessoas não se conheciam ainda. Você já no 3º ano, você já está amigo, já está saindo junto, as famílias se conhecem em alguns casos, né? Então já está integrado ali. Qualquer trabalho em grupo, qualquer exercício que você faça, já tem aquela dinâmica. Eles foram se integrar nesse contexto. Então demorou até mesmo essa dinâmica das aulas fluírem com mais naturalidade. Sim, até para comunicadores, né? Deve ser bem difícil. Eu não me imagino, assim, começando. Deve ter sido bem difícil para essa turma que Um chegou curso nesse período. de comunicação, você não poder, assim, se comunicar com uma pessoa cara a cara, assim, deve ser muito desafiador, de verdade. Conhecer, né? Ser amigo da pessoa, né? aham. Porque serão seus colegas de profissão no futuro, né? Você vai Sim, trabalhar vão com esse trabalhar pessoal. juntos, serão concorrentes, né? Faz E por aí parte. vai. E agora, para a gente encerrar, tem mais uma pergunta que enviaram. Uma história marcante desse ano de 2023 que aconteceu com o senhor aqui dentro da FCSAC. Olha lá o que você vai falar aí, Celso. Nossa, eu nem pensei nisso, assim, não consigo nem ver, assim, o que seria marcante, né? Eu não sei, eu acho que assim, o momento que marca, tá? E aí acho que é geral, não só para mim, como também para os professores de um modo geral, é a colação de grau. Ah, que Sabe? legal. Aham. Porque ali você fecha o ciclo de uma turma, né? Então ela é emocionante porque você fecha o ciclo, mas também ela é emocionante, né? Porque são pessoas que, não que você não vá ver mais, mas você vai pegar uma outra vida, né? Vai seguir um outro caminho, né? Então, vai dar aquela saudade, né? Aí você fala, nossa, mais uma turma. Às vezes você fala assim, nossa, mais 4 anos, nossa, como passou o tempo, né? Mas assim, é sempre um momento emocionante, né? É claro, tem outros, né? E tudo mais, mas eu acho que esse é um momento muito emocionante também. Sim, né? Você vê que veio aqui cruzinho, né? É. A maioria e transformou ele em um comunicador. Isso 4 anos. deve ser muito da hora, né? Tipo, pra vocês que, assim, participam ativamente da nossa formação. Ver que, tipo, vocês Você vê conseguiram... crescer, você crescer. viu a pessoa crescer. E deve ser muito importante, assim, a gente, no primeiro ano... às vezes a gente não tem muita dimensão disso, mas quando a gente se forma, pô, aquele cara lá me ajudou a ser quem eu sou hoje profissionalmente, sabe? E eu me inspirei nisso, naquilo, nele. Nossa, deve ser São sensacional. 4 anos, gente. 4 anos. 4 anos não é brincadeira. Não são 4 dias. Né? Passa rápido, mas quando Passa você muito vê, rápido. mas são 4 anos convivendo com vocês convivendo com a gente, entre vocês, né? Conversando, batendo papo, tendo umas brigas, né? De vez em quando dá umas, né? Dá umas rusgas ali, não é? Dá um negócio ali. Dá. Mas no final, sabe, acho que a emoção é que conta. Então a colação é um momento realmente que marca sempre. Outras coisas aconteceram, né? Não só isso, mas eu acho que vou destacar isso. Perfeito. É legal aqui também que a maioria dos professores, né, eles estão ainda no mercado de trabalho fora da universidade, né, do mundo acadêmico. Então, a gente se esbarra, a gente encontra a pessoa que te ensina e depois ela é sua chefe, ela trabalha do seu lado. Eu acho isso muito legal porque prolonga o aprendizado. Você consegue ver até um outro lado da pessoa e eu acho que tudo isso, principalmente a experiência que eu ando tendo aqui na Univap, maximiza o aprendizado, sabe? É uma experiência a mais pra gente aprender. Sim. Então, a gente quer ressaltar aqui que se você tem alguma dúvida, pode mandar pra gente, que a gente chama algum convidado para te responder. Os nossos episódios estão saindo mensalmente, mas o nosso Instagram está sempre ativo, vocês podem sempre mandar perguntas por lá, @podeissuoficial, e vocês vão ficar atualizados também sobre os novos episódios. A gente quer agradecer também a sua participação, Celso, sua disponibilidade por responder nossas perguntas, que às vezes parecem bobas, né? Porque a gente tá conhecendo tudo agora. E para você deve ser de praxe responder essas coisas. Mas a gente ficou muito feliz de ter seu apoio aí nesse projeto. Imagina, eu agradeço a vocês. E não são perguntas bobas, não, gente. São perguntas pertinentes, entendeu? Que precisam ser feitas. Perfeito. Olha.
É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia no episódio de hoje. E fica ligadinho aí que já vem muita novidade boa, viu?